Precisamos falar sobre HIV e AIDS. Todos nós temos uma memória a respeito deste assunto. Muitos ainda acreditam que o HIV e a AIDS são uma sentença de morte. Outros já sabem que existe um tratamento, mas imaginam muitos efeitos colaterais, um caminho penoso que permite somente a sobrevivência. São muitas as imagens que guardam a respeito desse assunto. Porém, muito provavelmente, essa memória deve estar no mínimo desatualizada. O HIV não tem cura, mas tem um tratamento simples e eficaz. Atualmente, existem medicamentos mais modernos com baixa ocorrência de efeitos colaterais para a maioria dos pacientes. E caso haja algum efeito colateral, é possível abordar essa questão com um médico responsável, que poderá considerar a melhor conduta a ser adotada, incluindo a troca da medicação. Existem vários medicamentos disponíveis pelo SUS. Eles podem ser combinados entre si com o objetivo de atender à necessidade de cada paciente. Os medicamentos antigos eram mais tóxicos. A lembrança de um tratamento penoso é real para quem fez uso dessas medicações. Mas a medicina evoluiu muito, e se a pessoa que vive com HIV fizer o tratamento corretamente, terá uma vida plena e saudável como a de qualquer outra pessoa. Infelizmente, o que não evoluiu foi a sociedade. Viver com HIV ou com AIDS ainda gera muito estigma, discriminação e preconceito. Esse é o principal desafio que precisamos enfrentar quando falamos de HIV e AIDS na atualidade. Não é apenas um desafio médico, mas também social. Acreditamos que a principal ferramenta para vencer esse desafio é a informação, e é isso que viemos trazer aqui. Esse vídeo vai discutir a diferença entre o HIV e a AIDS, o primeiro passo para quem quer se atualizar e se desconstruir. Viver com HIV é uma coisa, AIDS é outra. O HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana. Já a AIDS é a síndrome causada por este vírus. A AIDS não se manifesta logo quando a pessoa é infectada. Pode demorar muitos anos para que ela se desenvolva. Por isso, assim que a pessoa se infecta pelo vírus, ela tem o HIV, passa a viver com HIV e não com AIDS, pois a síndrome ainda não se desenvolveu. Um período muito longo pode se passar entre o dia em que a pessoa foi infectada pelo HIV e o dia em que a AIDS se desenvolve, mais ou menos de 8 a 10 anos. Para deixar claro, vamos explicar detalhadamente como isso acontece. A infecção pelo HIV passa por 3 fases até o desenvolvimento da AIDS. A primeira fase é a chamada infecção aguda, que é quando o vírus entra no corpo e começa a atacar o sistema imunológico. Esse período demora de 3 a 6 semanas e a pessoa pode ter sintomas parecidos com os da gripe, como uma febre, um mal-estar, mas o corpo logo reage e começa a enfrentar o vírus. Por isso, os sintomas desaparecem e a pessoa geralmente nem desconfia que pode estar infectada pelo HIV. A segunda fase pode durar anos, e neste período pode ser que a pessoa não tenha sintoma nenhum. O HIV fica incubado no corpo se multiplicando, enquanto as células de defesa ficam tentando eliminá-lo. Porém, o corpo não consegue eliminar o HIV. Depois de anos nesse processo, a quantidade de células de defesa destruídas aumenta tanto que o sistema imune fica menos eficiente. A terceira fase da infecção é quando os sintomas da AIDS se manifestam. A pessoa pode ter febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. Todo esse quadro pode deixar a pessoa cada vez mais debilitada e até levar à morte se ela não for tratada o quanto antes. Com o corpo enfraquecido, a pessoa que vive com HIV começa a ficar vulnerável às doenças oportunistas, que são doenças que se aproveitam dessa fraqueza do sistema imunológico para se instalar. Essas doenças podem ser tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e várias outras. Agora que explicamos as 3 fases da infecção, podemos perceber claramente a diferença entre HIV e AIDS. E se é possível viver de forma plena e saudável com HIV, por que ter medo de se testar, por exemplo? Se você fizer o teste e descobrir que foi infectado pelo HIV, não precisa se desesperar. O Brasil oferece tratamento gratuito pelo SUS, com os medicamentos mais avançados que existem. Geralmente são poucos comprimidos por dia, que vão fazer a quantidade de vírus no seu corpo diminuir tanto que você não vai desenvolver a AIDS e também não vai mais transmitir o HIV nas relações sexuais. Ou seja, o tratamento correto pode impedir a progressão da doença e a transmissão do HIV por via sexual. Esse mesmo tratamento, com os chamados medicamentos antirretrovirais, também pode ser usado pelas gestantes com HIV para impedir que o bebê seja infectado durante a gravidez e parto.
Para isso, é necessário seguir o pré-natal de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. A gestante controla o HIV no organismo e o bebê pode nascer sem o vírus. Por todos esses motivos, não devemos temer realizar ou solicitar o teste para o HIV. Pelo contrário, o diagnóstico precoce associado ao rápido início de tratamento pode garantir uma vida saudável e plena. Vamos quebrar o tabu do HIV e da AIDS? A informação é sempre a nossa melhor aliada. Precisamos falar sobre isso.